abra tua Bíblia na Epístola aos Gálatas. Aos Gálatas, capítulo de número 1. Estaremos lendo os 5 primeiros versículos deste capítulo. Aos Gálatas, capítulo de número 1. Amém? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Podeis estar assentados. Prezados irmãos, estudando um pouco esta epístola e também fazendo algumas pesquisas sobre a mesma, eu pude ver que essa questão de falta de maturidade na vida de muitos crentes, ela é antiga. Falta de maturidade e falta de convicção de fé. Como nós temos pessoas que não têm convicção se a sua vida agrada a Deus ou não, se a igreja onde ele serve a Deus é um modelo de igreja de salvo ou não. Ainda ontem encontrei uma menina muito duvidosa. Nós estávamos falando a respeito de morte. Aí ela dizendo que tem muito medo e tal. Eu disse para ela: eu não, é óbvio que eu não quero morrer. Se eu pudesse nem morrer, seria bom. Falei: só que também eu não quero viver nenhuma hora sem a vontade do Senhor. Se Ele quiser me recolher agora mesmo, pode.
escrevendo esta epístola, ele não visava só uma igreja. Segundo a história, na região da Galácia existia ali pelo menos 4 igrejas. Ali existia a igreja de Antioquia, a igreja de Icônio, de Listra e Derbe. Era a igreja que estava naquela região. Paulo escreve esta carta, segundo os historiadores, alguns dias depois da sua segunda viagem missionária, e que provavelmente seja também depois do concílio de Atos 15 em Jerusalém. Ele escreve esta epístola. O tema central desta epístola é a liberdade em Cristo Jesus. Ele até fala que nós devemos usar dessa liberdade não para dar ocasião à carne. Ele escreveu com alguns propósitos. O primeiro é opor a influência dos falsos mestres judaizantes, que estava procurando de todas as formas desviar os crentes judeus que se converteram ao cristianismo, do judaísmo ao cristianismo. E eles agora queriam, por todas as formas, que eles comportassem como judeus guardadores da lei. Isso nos preocupa, porque este povo com essas ideias, eles não acabaram. Pelo contrário, eles aumentaram muito mais. Hoje estão por aí ensinando pela mesma forma, dizendo que é cristão, que crê em Cristo, mas que
E eu estou vindo da casa da irmã Leontina agora. A Leontina era uma nova convertida de 100 anos. Fumava há quase 100 anos. Jesus salvou a irmã Leontina e libertou ela do vício do cigarro. E de repente essa irmã chega para mim: estou vindo da casa da irmã Leontina agora. E ela me falou e eu passei na casa do presidente da igreja. Eles vão fazer uma reza na quarta-feira. Ali deu uma ira. Ela rezava. Eu disse para ela assim: eles não vão rezar. Ela disse: vai. Eu passei na casa do presidente da igreja. Eu disse: não vai. Ela disse: por que não vai, doutor? Eu disse: não vai. Eu estou dizendo só que vai. Ela me falou para mim, eles pediram autorização para o filho dela e também passei na casa. Eu falei: mas não vai. Por que ele vai? Eu falei: porque nós vamos lá na frente deles e vamos dirigir o culto na frente deles. E meses antes eles tinham esperado para matar as encruzilhadas. Os dias estavam revoltadíssimos naqueles dias. Eles tinham convertido muita gente, sacristão, gente que ia para casa dele se hospedava, e aqui estava meio revoltado. Aí quando foi na segunda-feira, isso era no final de semana que ela me falou, isso foi na segunda-feira, nós estávamos em oração, passei na igreja e falei para o Senhor, falei no final nós era segunda-feira de manhã, nós estávamos em campanha de oração, estávamos orando, eu passei na congregação e avisei para os irmãos que na quarta-feira era para toda a congregação estar em jejum e orasse, porque nós teríamos um confronto terrível com o inimigo. Teve irmão que passou veneno o dia todo em jejum, 20 litros de água nas costas. E eu acertei com a igreja: vamos cedo, vamos ver se 5 horas a gente já está lá. E eu fui mais cedo, fiz uma visita para a irmãzinha, orei com ela e fiquei por ali. Quando foi ali para 6h30, começaram a chegar um pouco. Mas os irmãos da congregação também já tinham chegado. Eu peguei e falei para as irmãs: ó, vocês entrem para dentro da casinha da irmãzinha do salão sozinho. Vocês entrem para dentro e ficam aqui junto com a irmã Leontina. E nós, os irmãos, vamos ficar aqui fora da porta. E nós ficamos ali. Daqui a pouco chegou o presidente da igreja, chegou o rezador, chegou mais não sei quem, e chega um, e chega outro, e os irmãos todos ali, clamando o sangue de Jesus, orando em espírito ali, baixinho ali, falando com Deus, e chega um e chega outro. Quando eu vi que o povão estava ali, eu levantei a igreja e comecei o culto. Comecei o culto e fomos louvando a Deus e fomos cantando, e chegou umas meia atrevida que ia começar lá dentro com a irmã Leontina, e a igreja clamava o sangue de Jesus, falava em língua estranha, ela perdia um jeito assim, saía dali, entrava outro, queria começar também o culto deles, a igreja clamava o sangue, foi uma luta terrível. Mais ou menos uns 40 minutos de culto, um deles me chama no particular, quando nós estávamos no terreiro, me chama no cantinho assim e fala para mim: escuta aqui, dá para o senhor dirigir o culto lá na minha casa quarta-feira que vem? Eu falei: aí quando ele me deixa, eu estava dando uma palavra nessa hora. Quando eu mandei dar a palavra, eu já anunciei para os irmãos: irmãos, eu já quero vos avisar que quarta-feira que vem o curso será lá na casa do senhor José Carlos. A igreja, glória a Deus! E aí eu
curtindo o culto e vão curtindo o culto, e eles querem começar o culto, mas não conseguem, quando eles ficam, não dava jeito mesmo, eles saem para fora e ficaram por ali meio dispersos. Aí eu, com medo deles, depois que diz o culto, eu abri a Bíblia lá em Mateus, ali quando Jesus começa a conversar com os escribas, com os fariseus, e vós teve o pai com os judeus, ali vós teve o pai do diabo, que quer satisfazer o desejo do nosso pai, e comecei lentamente ali, e falei, se esse povo continuar aqui, eu vou até a madrugada depois. Mas aí quando eu estava, quem sabe, uma hora falando, eles começaram a ir embora, desanimados. Lá pela metade do culto, irmão, formou um temporal, uma nuvem trovejou e relampeou e parecia que ia chover. E todo mundo ficou assustado, ficou desconfiado. Deus me deu uma graça, eu disse, irmão, pode ficar tranquilo. Aqui não chove hoje. E não choveu. Deus levantou. Depois eu fiquei sabendo que o irmão que morava na beira da estrada, dois passou dizendo que um falava que não sabe como que quebrou o cacete, e outro dizia assim, agora tem uma coisa, ali ia chover hoje, ali ia chover hoje, ali ia chover hoje, viu? Quer dizer, não choveu por milagre. Irmãos, o pastor que é verdadeiro pastor, que tem o coração do rebanho, ele não deixa o lobo tragar a ovelha, não deixa. E eu tive o prazer de sepultar a guilhotina salva para a glória do nome do Senhor. Não deixei que o lobo a destruísse nem fizesse perverter sua fé. O apóstolo Paulo, ele fala com muita veemência, maravilha de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou, da graça de Cristo para o Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Na mesma hora diz, na verdade não é outro Evangelho, mas é que há alguns entre vocês, acho que pode pegar assim naquela hora, ele pegava o corte da cabeça assim, chacoalhava. Há algum entre vocês que querem transformar o Evangelho de Cristo. E isso continua, irmãos, é que muitos não falam. Semana passada eu tive de ligar para o cunhado meu que mora lá na linha 144, para lá de Rio de Moro, que estava aceitando o pessoal do viário e na minha Bíblia com ele. Prezados irmãos, é nós que temos que ler a Bíblia para o povo. Nós não precisamos que alguém venha nos ensinar, não. Nós já temos aqui ou pastores para nos ensinar a verdade, mas muito mesmo sabendo que não tem um fundamento suficiente para tapar a boca desses contradizentes, ainda aceita a sua visita e fica conversando com ele. Não aceita não, meu irmão. Só se você tem convicção da sua fé e do fundamento bíblico ao que ela se apoia. Paulo, então, aqui com muita veemência, ele reprova, ele repreende, e ele prossegue dizendo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu nos anuncie outro evangelho além do que já nos tem anunciado, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Não precisamos ouvir outros, porque nós temos a convicção de que estamos servindo a Deus. Ele precisava também refutar
Ele fala, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 5:14. Ele aqui está repetindo ou está ratificando as palavras do Senhor. Foi o Senhor Jesus que disse que toda a lei se resume nesta: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aliás, irmãos, se nós atentarmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos, até disse isso aqui um dia desse atrás, nós vamos ver que todos os mandamentos são baseados na lei do amor. Na lei do amor. Por que está escrito não matarás? É porque quem mata não ama. Por que está escrito não adulterarás? É porque quem adultera não ama. Ele sabe que ele está desgraçando uma família. E assim vai. Não cobiçarás o boi do teu próximo. Quem cobiça não ama, porque quem ama fica contente com o que o próximo tem, como se fosse dele. Então é por isso que resume nessa: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Dentre as muitíssimas palavras que Paulo teve de colocar nesta carta, nesta epístola, ele colocou esta. No versículo de número 15, ele diz: mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou por sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Ele prossegue dizendo que a nossa salvação, ela está no Filho Jesus Cristo, que foi revelado. Ele ainda teve mais um propósito: de restaurar. Esta carta tem mais um propósito, que é restaurar a fé dos gálatas que havia caído da graça. Ele preocupava com aqueles irmãos da Galácia que, por ouvir os mestres judaizantes, tinham ficado duvidosos, não sabia mais a que rumo seguir. Irmãos, nós é que não andamos em todas as casas dos nossos irmãos. Se andarmos e tivermos a liberdade de fazermos algumas perguntas, nós vamos achar muito irmão que estão com dúvida, porque lá passou os testemunhos de Jeová, lá passou o povinho do véu, lá passou o sabatista. Sim ou não? Por isso é que nós precisamos de ter convicção da nossa fé em Jesus e daquilo que aprendemos na palavra, daquilo que nós fomos ensinados. Ele agora escreve no capítulo 5, versículo 4, ele diz:
Vamos ler para nós ver. Ele diz: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Só cai da graça quem está nela. Então esta palavra aqui não é para os contradizentes, para os médicos judaizantes, mas para os gálatas que tinham caído, tinham desanimado. E nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos voltar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para termos convicção da nossa fé e do conhecimento que temos a respeito dela. Por quê? Porque hoje há muita divergência não doutrinária. Graças a Deus que no nosso seio, na nossa igreja, não existe divergência doutrinária, mas existe divergência no que se refere aos costumes. E muitos crentes às vezes ficam meio perdidos. Esta semana eu tive que conversar com alguém sobre isso, procurar tirar as dúvidas de alguém. Eu tive que explicar para esta pessoa, porque ela estava dizendo que nós não temos, a nossa igreja não tem mais doutrina. Eu falei: meu irmão, a nossa igreja tem doutrina sim, ela continua autêntica em suas doutrinas. É que às vezes, irmão, está fazendo confusão entre doutrina e costume. A doutrina é universal e eterna, mas o costume é local e passageiro. Eu ainda disse para ele: uma igreja pode ser cheia de alguns tipos de costume durante um século, 100 anos, mas depois ela pode de repente perder algum desses costumes, mas o importante é que ela permaneça inabalável em suas doutrinas bíblicas. E nós precisamos estarmos inteirados desta verdade. Ele ainda diz no capítulo número 2, no versículo de número 16, procurando tirar a dúvida daqueles irmãos, ele diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós não somos salvos pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. A lei, meus prezados irmãos, ela era uma lei escrita, e Jesus colocou uma lei diferente em nosso coração, que é a lei do amor. Nós não podemos não praticar alguma coisa simplesmente porque a palavra diz, mas porque nós amamos, e porque amamos não podemos fazer tal coisa. Sabe, os irmãos conseguem entender a diferença que há nisso? Que o Senhor nos ajude e nos guarde, que possamos cada dia estarmos fundamentados em Cristo Jesus e na sua palavra, que tenhamos convicção da nossa fé no Senhor, que tenhamos convicção daquilo que nós recebemos de ensino da palavra de Deus.
Agradeço esta oportunidade e deixo aqui esta palavra, que nós precisamos ter convicção da nossa fé no Senhor Jesus.